Há mais ou menos uns 6 meses atrás, surgiu um tal de coronavírus que invadiu o mundo, ou melhor, o corpo das pessoas. E como todo mundo sabe, ele começou na China, depois foi para o resto da Ásia, passando pela Oceania, Europa, antes de chegar nas Américas. E para lidar com essa pandemia, cada país teve que tomar decisões políticas, financeiras e gerenciar o sistema de saúde para combater o surto inicial do Covid-19. Muitos países reagiram a tempo e tomaram decisões certas para combater esse vírus. Outros não fizeram muito, como o Brasil e os Estados Unidos. Os países asiáticos tomaram medidas parecidas para enfrentar a pandemia, eles que estão acostumados com outras pandemias como o SARS e o MERS. O vizinho mais próximo da China, a ilha da Taiwan, que mesmo sendo parte da República da China, é um país com governo próprio. Com quase 24 milhões de habitantes, Taiwan manteve as decisões do combate ao coronavírus centralizada. E influenciado ou não pelo vice-presidente, que é um epidemiologista, o governo tomou decisões rápidas e radicais, e sem fechar a economia. Aos primeiros sinais do surto do coronavírus na China, o governo fechou as fronteiras por um tempo e paralisou as exportações de máscaras cirúrgicas. E para manter o povo na linha, o governo usou rastreamento de contato e cartões SIM de celular para identificar e garantir que aqueles que estavam de quarentena e contaminados obedecessem às regras impostas. Como a Taiwan tem um sistema único de saúde, os médicos oficiais davam coletivas diárias para manter o público informado. Com isso, até junho, a Taiwan só teve 455 casos e somente 7 mortes. E de sobra, depois de ter controlado a situação, mandou suprimentos médicos que sobrou para os países em necessidades. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Com uma população de quase 55 milhões de habitantes e mais ou menos 50 milhões de bandas K-pop, a Coreia do Sul foi um país exemplar que tomou as decisões certas para o combate ao coronavírus. O presidente Moon Jae-in tomou decisões rápidas e agressivas nos primeiros sinais da pandemia, conseguindo achatar a curva num período de 2 semanas. 신종 코로나로부터 우리 자신을 지킬 수 있는 무기는 공포와 혐오가 아니라 신뢰와 협력입니다. Tudo isso sem ter que fechar o comércio ou isolamento social. Com isso, o país registrou um pouco menos de 14 mil casos e apenas 297 mortes. Traduzindo em porcentagem, o surto foi contido a somente 0,2% da população. O método que eles usaram foi identificação, controle e tratamento. Os sul-coreanos desenvolveram os testes do Covid-19 nos primeiros sinais do vírus e começaram assim na produção em massa dos testes, não só para o país, como também para exportação. Nada melhor para combater uma pandemia como saber quem está contaminado. Informação é a chave de tudo. Com a capacidade de testar a população em grandes números, o governo isolou os contaminados e agressivamente rastreou contatos com o uso de tecnologia como imagens de televisão, transações de cartão de créditos, GPS de celular e visitas a consultórios médicos e farmácias. Contact tracing tracks the history, timeline and the locations visited of a coronavirus patient. Assim como a Taiwan, a Coreia do Sul também tem um sistema de saúde universal do governo, o que facilitou um tratamento igual para todos. Além do combate ao vírus, o governo também ajudou financeiramente a população com um estímulo. Uma das razões para o sucesso do governo sul-coreano e outros países asiáticos no combate ao coronavírus foi a experiência que tiveram com o surto do MERS em 2015. Quando chegou na Oceania, os 2 maiores países da região também agiram rapidamente, mas tiveram um sistema meio diferente para lidar com a situação. Tanto a Austrália como a Nova Zelândia usaram o lockdown, ou seja, o isolamento social para combater o surto do vírus. Enquanto o objetivo na maioria dos países é achatar a curva para não provocar superlotação dos hospitais, a Nova Zelândia optou por destruir a curva. A Nova Zelândia é um bom exemplo do poder feminino. A primeira-ministra Jacinda Ardern tomou decisões precisas e radicais. Tudo bem que a Nova Zelândia é um país com menos de 5 milhões de habitantes, é uma ilha isolada, mas isso não tira os méritos de um governo eficaz contra uma pandemia mundial. One of the most important lessons we've learned from overseas is the need to go hard and go early.
and stamp out flare-ups to avoid the risk of wider outbreak. Assim que o primeiro caso de coronavírus foi registrado no dia 28 de fevereiro, o governo fechou tudo, inclusive as fronteiras. Ou na verdade eles não têm fronteiras, eles são uma ilha, mas eles não deixaram ninguém entrar. Eles fecharam o comércio, a não ser serviços essenciais, e também implementaram um lockdown para toda a população, ou seja, mandou todo mundo ficar em casa. Como comunicação é a chave de tudo, a primeira-ministra manteve a população informada de tudo que estava acontecendo, postando vídeos ao vivo no Facebook. A Jacinda Ardern também prometeu a todos que ninguém ia perder suas propriedades se ficassem desempregados e fez uma reforma no imposto de renda para ajudar os pequenos negócios. Acima de tudo, presta atenção, ela e os seus ministros cortaram 20% de seus salários para ajudar o país. Imagine se fizerem isso no Brasil, não? There is no widespread undetected community transmission in New Zealand. We have won that battle. No final das contas, o país registrou um total de somente 1.556 casos e somente 22 mortes. Não muito longe dali, a Austrália também não dormiu no ponto. E seguindo os conselhos dos cientistas, o governo local e federal não deixaram suas diferenças políticas atrapalharem uma reação conjunta contra o vírus. Com 25 milhões de habitantes, a Austrália registrou 13.500 casos e somente 139 mortes. Na verdade, mortes nunca é somente, né? É até demais. No setor financeiro, o governo criou um estímulo econômico para ajudar a população, como subsídio salarial, os benefícios de desemprego foram dobrados e creche de graça para todos. Quando o coronavírus chegou na Europa, a Itália foi a primeira a ser atacada pelo vírus e muita gente morreu, seguido para a Espanha, que também não se deu muito bem, e depois foi se espalhando pelo resto do continente. As mortes provocadas pelo novo coronavírus passam de 31 mil em todo o mundo e a pandemia mantém o rastro de destruição na Europa. No meio de um surto inicialmente descontrolado pela Europa, alguns países adotaram medidas radicais a tempo de controlar o vírus. Um deles foi a Alemanha, que provou mais uma vez o poder feminino de liderança e exemplo. A chanceler Angela Merkel tomou decisões rápidas e eficazes após ver seus países vizinhos serem arrasados pela pandemia. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Com um pouco menos de 83 milhões de habitantes, a Alemanha até que teve sorte de não ser atingida logo de cara como a Itália ou a Espanha. Por ser um país com muitos laboratórios médicos, a Alemanha foi o primeiro país a criar um sistema de teste rápido do Covid-19. Com isso, foram capazes de fazerem muitos testes. Além disso, a Alemanha tem um excelente sistema único de saúde, oferecendo tratamento médico de qualidade a toda a população. Devido a uma grande quantidade de consultórios médicos cuidando de casos com sintomas mais moderados, os hospitais puderam se concentrar nos casos mais graves. Com isso, o índice de mortalidade foi bem mais baixo que os outros países. Além disso, eles usaram o lockdown, ou isolamento social, para conter o vírus, com a colaboração de toda a população, que tem um senso de responsabilidade a si próprio e aos outros. Das gehört zu einer offenen Demokratie, dass wir die politischen Entscheidungen auch transparent machen und erläutern. O governo manteve o povo informado não só de tudo que sabia, mas também de tudo que não sabia sobre o vírus. Com 100% de transparência, o governo conquistou a confiança da população. Em questão de ajuda financeira, tanto o governo federal como os governos estaduais criaram uma variedade de pacotes de ajuda financeira para proteger os negócios. A Alemanha registrou 206 mil casos de coronavírus e um pouco mais de 9 mil mortes. A Islândia foi mais um bom exemplo ao combate do coronavírus. Eles tomaram decisões rápidas após o primeiro caso de contaminação. Ao contrário da Alemanha, a Islândia usou os mesmos métodos usados pelos países asiáticos. Eles usaram rastreamento de contato para identificar e isolar quem estava contaminado pelo vírus. E sem fechar o comércio, providenciaram milhares de testes a todos, e de graça.
Tá certo que é mais fácil controlar um país com somente 364 mil habitantes, que é a metade da população da minha cidade natal, Sorocaba. Só que Sorocaba até agora teve mais de 10 mil casos de coronavírus e 230 mortes. A Islândia registrou 1.843 casos e somente 10 mortes. Isto prova que tamanho não é documento. O que importa é um governo eficaz e com a colaboração de toda a população. A Suécia optou por uma abordagem bem mais ligeira do que os parceiros europeus e, apesar do encerramento de escolas, o comércio continua a operar sem grandes restrições. E tem a Suécia, que cantou de galo e o tiro saiu pela culatra. O governo usou o método da imunidade coletiva. Ao contrário dos outros países escandinavos, o governo sueco escolheu a prosperidade econômica, acreditando que o vírus não ia se alastrar tanto. O governo não impôs o distanciamento social e sim o isolamento vertical, deixando o comércio e as escolas abertas com algumas regras para proteger aqueles que estavam no grupo de risco. E também não fizeram um rastreamento de contato. Com mais de 10 milhões de habitantes, a Suécia acabou registrando 79 mil casos e quase 6 mil mortes, se tornando um dos países com maior índice de mortalidade. O reino escandinavo, com pouco mais de 10 milhões de habitantes, é hoje um dos países mais afetados pela pandemia, com 499,1 mortes por milhão de habitantes. No começo da pandemia, a Suécia até achou que tinha feito um sucesso com sua decisão, pois aparentemente eles tinham contido os problemas econômicos, ao contrário dos países vizinhos, que começaram a sofrer economicamente devido à pandemia. Só que o tiro saiu pela culatra. O país acabou sofrendo quase o mesmo impacto financeiro que aqueles que resolveram fechar tudo. Mesmo se a Suécia permaneceu relativamente aberta durante a pandemia de coronavírus, a economia sofreu um rombo. A Noruega, por exemplo, fechou tudo para combater o vírus e assim que a pandemia foi controlada, começou a reabrir o comércio. Com isso, a recuperação econômica da Noruega será muito mais rápida do que a da Suécia. The virus that we're talking about having to do, a lot of people think that goes away in April. Quando chegou nas Américas, o bicho pegou. Com falta de ação e liderança do presidente Trump, os Estados Unidos se tornou o país com o maior número de casos e mortes do mundo, com mais de 4 milhões de casos e 148 mortes. É um prazer aqui entregar essa camisa com o teu nome atrás, ok? Daí vem o Brasil, que tem o Bolsonaro, o fã do Trump. O Brasil está em segundo lugar com quase 2 milhões e meio de casos e mais de 85 mil mortes. E infelizmente, esses números estão aumentando cada vez mais. No Brasil, o número de infecções pela Covid-19 chega a 3 milhões e 700 mil, com mais de 118 mil vítimas. A maioria dos outros países das Américas também não estão se dando muito bem. Mas tem algumas exceções, como o Canadá e o nosso vizinho do sul, a Argentina. Comparado com o resto das Américas, eles estão sendo muito mais eficazes ao combate da pandemia. O Canadá está numa situação muito melhor do que os americanos, especialmente porque há uma unificação entre os partidos políticos que confiaram nas opiniões dos cientistas para tomarem decisões certas. Para começar, o Canadá teve mais testes que os americanos. O governo canadense declarou lockdown com isolamento social e fechou as fronteiras com os Estados Unidos. Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira o fechamento da fronteira com o Canadá por causa do Covid-19. Em questão de ajuda financeira, eles criaram um estímulo financeiro tanto para os negócios como para o povo canadense. Mesmo tendo uma reação melhor que os Estados Unidos, o Canadá não foi tão bem como alguns países europeus e os países asiáticos, que tiveram mais sucesso combatendo o Covid-19. Com 37 milhões e meio de habitantes, Canadá registrou 115 mil casos e 9 mil mortes. Mesmo com uma crise financeira, os nossos primos do Sul combateram bem melhor o vírus do que o país tupiniquim. Nos primeiros sinais do vírus na Argentina, o governo declarou isolamento social e o povo colaborou. A Argentina também teve uma unificação e cooperação entre os partidos políticos, com decisões conjuntas entre o governo e o Congresso. Vamos a pensar um pouco juntos. Que passos temos que dar frente à situação em que estamos? O presidente Alberto Fernandes ofereceu ajuda financeira aos trabalhadores de renda baixa para lidarem com os efeitos da pandemia. Porém, essa ajuda financeira vem com um risco muito grande, pois o país já está em dificuldades financeiras com uma dívida externa imensa. O estímulo financeiro vai criar uma inflação terrível no futuro. Uma vez mais, han encerrado a Argentina em um labirinto del que parece muito difícil sair. A Argentina, que tem quase 45 milhões de habitantes, registrou 154 mil casos e 2.800 mortes. O
que aprendemos com essa pandemia? Nós aprendemos que os países com o Sistema Único de Saúde tiveram muito mais sucesso contra o vírus, tanto quanto providenciando testes como atendimento médico. Também aprendemos que um governo eficaz e unido, tomando ações rápidas e certeiras, independente da decisão de fazer um distanciamento social ou vertical, é muito importante. E no lado negativo, nós aprendemos que brigas políticas dividem a população, acabando com a confiança do povo pelo governo. Um isolamento vertical pode dar certo, mas é preciso monitorar a população com um rastreamento de contato. E a população precisa ser muito bem informada e com muita transparência. E o mais importante de tudo, não é só o governo que tem que agir. O povo tem que estar ciente da importância de colaborar com as medidas do governo e ter um senso de comunidade geral. O Brasil e os Estados Unidos foram os piores exemplos no combate à pandemia. Tanto o Trump como o Bolsonaro não tomaram decisões eficazes para combater o vírus. Muito obrigado por ter assistido mais um Papo Político. Te vejo no próximo.